Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é ser abençoado enquanto vivemos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero saudar aos meus irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-los a que possamos abrir as nossas Bíblias, seja ela de papel, eletrônica, da maneira que for aí. Abre ela no Salmo 51, um salmo de Davi. Enquanto lemos esse salmo, eu gostaria, temos tempo para isso, vamos ler. Quer dizer, não temos muito, né? Mas vamos aproveitar esse tempo lendo esse salmo inteiro. Salmo 51, vamos ler, irmão? Vamos colocar de pé. Enquanto lemos, está escrito assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu, grave isso, irmãos, já existia antes da descida à igreja, Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Só quem crê nessa palavra, diga comigo, amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos, em uma palavra de oração. Pedir ao Senhor nosso Deus, que Ele venha sarar a nossa nação, o nosso estado, o nosso município. Afinal de contas, São José dos Campos É do Senhor Jesus. e o reino dos céus Comanda São José dos Campos. e o nosso Brasil. Para que o Senhor nosso Deus, Ele que tem o comando de todas as coisas, Ele continue comandando e até onde necessário for, humilhar esse povo e a nós como igreja, que Ele assim o faça. A base do trono do Senhor está escrito no Salmos 89. É justiça e juízo, mas na frente de tudo isso vem a misericórdia. E o Senhor nos corrige com misericórdia, e a misericórdia do Senhor está em ação. E é bonito ver isso, porque então a igreja entende o seu lugar, e aprende outra vez a orar, e não a festejar, e não a aproveitar os seus deleites e a juntar aqui nessa terra. Então nos lembramos que há um Deus nos céus. Bendito seja o nome do nosso Senhor, bendita a sua vontade. Nós estamos nessa, voltando agora, né? Primórdias ou primícias do ano, estamos voltando ao quarto item de 5
sobre a série Identidade. Então já estamos prestes a acabar. E hoje nós vamos retomar e, querendo Deus, finalizaremos ato seguinte, na próxima quinta-feira. Amém? Então vamos orar para que o Senhor nosso Deus se agrade da nossa presença nesse lugar. Pai de amor, queremos te louvar mais uma vez, Senhor. E muito mais do que palavras, colocar a nossa alma, a nossa inteligência, o nosso coração nessa oração, pedindo que o Senhor implante o teu reino sobre nós, que venha o teu reino, seja feita a tua justiça, aqui na terra como é feito no céu. Senhor, continua nos dando o que é necessário para cada dia, mesmo que nós tenhamos esquecido e começamos a juntar para outros dias e aumentar os nossos tesouros, e esquecemos dos necessitados, do aflito, e deixamos, ó Pai querido, de transbordar sobre a vida deles, e muitas vezes a tua igreja no Brasil esqueceu de missões, e nos voltamos para nós mesmos, mas eis-nos aqui, Senhor, reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, a nossa identidade, e ela está ligada no Senhor. Portanto, ó Deus, perdoa-nos pela tua infinita misericórdia. Cura, Senhor, os aflitos de alma, os enfermos na mente, no coração e aqueles que estão doentes no corpo. Ó Deus, te apresento mais uma vez a causa do meu netinho Lorenzo, que o Senhor estenda as tuas mãos e faça o milagre necessário, Senhor, para que ele possa sair dali, daquele leito. Ali não é lugar, ó Deus querido, para aqueles que são teus, mas o Senhor bem sabe o tempo, o Senhor é Senhor do tempo. Dai-nos, ó Pai querido, a tua presença, o teu agir, nós aguardamos e confiamos no Senhor. E te pedimos finalmente, fica conosco, fala conosco, que não seja o homem, mas que seja o teu Santo Espírito agindo através de nós, para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Queridos irmãos, dando continuidade, eu gostaria de, dentro dessa série Identidade, só contextualizando o que já vivemos nas 3 últimas vezes que abordamos esse assunto. Nós falamos primeiramente sobre quem é você. Aí então entendemos que no nosso RG, na nossa certidão de nascimento, tem ali uma história, uma vontade exarada pelos nossos pais, que eles queriam que nós tivéssemos o seu nome, diz o lugar onde nascemos, e assim por diante. Os irmãos que participaram bem se lembram. Todavia, nem sempre nós concluímos a nossa vida ao ser humano com os mesmos traços de identidade em que começamos. Existem pessoas que começam a vida sendo predestinados a serem brasileiros e terminam sendo norte-americanos, canadenses, indianos e assim por diante. Então, essa identidade, ela varia porque, ao longo do tempo, nós recebemos informações que, na maioria das vezes, diverge daquilo que os nossos pais, que a nossa família nos incrustou em nós mesmos. Aí depois nós vimos no segundo ponto, e dentro da série Identidade, sobre quando nós assumimos outra identidade. Ou seja, nós estamos formatados para uma identidade, e queremos assumir outra identidade, dentro da qual muitas vezes nem cabemos. E aí começam as crises. Eu quero ser aquilo que não consigo ser. Então geram muitas crises existenciais, quiçá crise espiritual também. Crise financeira, crise afetiva e assim por diante. Crise conjugal. Em terceiro ponto e último que nós vimos, foi quando nós usamos dupla identidade. Ou seja, eu sou, aparento ser algo para alguém, é o que as pessoas dizem que eu sou. E eu penso estar transmitindo outra aparência. Então eu penso ser o pastor, desculpem a expressão chula da palavra, e alguém diz, não, é um bandido. Eu penso ser uma mãe, e alguém diz, é uma prostituta que só tem uma casa. Eu penso ser um pai, e alguém me chama de adúltero. Eu penso ser um namorado e alguém me chama de amante. E assim por diante. Penso ser um cristão e alguém me chama de sem vergonha. Isso quando eu uso duplas identidades e eu quero agradar pessoas. Já dizia, conhecida fala de John Fitzgerald Kennedy, que o segredo de errar é querer agradar pessoas.
Quem busca agradar pessoas, invariavelmente, e quero aqui dizer uma outra regra de vida, que quando eu falo de regras, eu não estou me atendo a exceções. Muitas vezes eu digo algo aqui, alguém vem para mim individualmente e fala, pastor, eu não sou assim. Às vezes, para ser educado, a gente diz, meu irmão, você é uma exceção. Eu não lido com exceção, eu lido com regras. Toda regra tem exceção. E nós somos obrigados a, em se falando de pessoas ou sociedade, lidar com as regras sociais e não com as exceções da sociedade. As exceções, como o nome já diz, são exceções. Então, que fique cabido, sabido e conhecido o que temos a dizer. Quarto ponto, dentro daquilo que nós lemos hoje, que deve ser uma regra, o Salmo 51, Salmo de Davi, quando nós lemos, nós somos chamados, convidados a mudar de vida, segundo a vontade do Senhor. Davi, que viu o dia do Senhor, assim como Estevão, entre outros, mesmo no Velho Testamento, quando ainda o advento de Jesus e a anunciação do que estava por vir, não havia sido ainda nem mesmo vaticinada, entenda-se, profetizada. Mas Davi, pela operação do Senhor Espírito Santo, pessoa da Trindade, que vinha não de forma plena, mas atuando individualmente, de tempos em tempos, em momentos específicos sobre pessoas, como atuava na vida de Sansão e de outros juízes. O Espírito Santo vinha, capacitava e se ausentava. Por quê? Porque não havia chegado e não era dado ainda, não era entregue ao mundo, como aconteceu depois de Jesus dizer ou profetizar no Evangelho de João, capítulo 14, quando se despedia dos seus discípulos, dizendo que não ia deixá-los órfãos, que a partir de então, aquele Espírito que antes vinha a conta-gota, seria enviado e recebido por eles. Em Atos capítulo 2, nós vemos que a igreja então se reuniu e aguardaram a descida do Espírito Santo, quando então o Espírito Santo desceu de uma forma descomunal, para nunca mais sair sobre a igreja, e a igreja é o que é hoje. E se nós quisermos e deixarmos, e nós, como cristãos, não impedirmos o agir do Espírito Santo, ele está em nós todos os dias, até a consumação dos séculos. A diferença, como disse da última vez passada, na terça-feira, é que nós não entendemos que o Espírito Santo é santo. E quando deixamos de agir com santidade, ele se ausenta de nós. Porque mesmo que diga o hino, e alguns pregadores odiernos, jovens, diz que nem o pecado me separará de ti, a palavra de Deus diz o contrário. Diz que o pecado separa o homem de Deus. Enquanto envolvido, embebido em pecado, o homem ou a mulher se vê afastado da plenitude do Senhor Espírito Santo. E aí então, mesmo que ontem ele tenha agido de forma acertada, mesmo que ontem ele tenha um nome e agido como pastor, mesmo que uma cidade inteira o conheça pelos milagres feitos através da vida dele ou dela, pode ser que em determinado momento, por causa do pecado, e eu quero dizer que o pecado nem sempre é aparente, visível, como é o caso do orgulho, e o orgulho ele fica mascarado dentro do coração de uma pessoa, simplesmente quando ela se sente humilde, ela já está em pecado. E quando essa pessoa peca, ela perde contato com o Senhor Espírito Santo. Dito isso, complementado isso, nós partimos então para o quarto ponto. Muito polêmico, mas não me levem a mal. Eu não estou trazendo essa palavra para que os irmãos exerçam se é que fosse, dom de julgar pessoas, porque ele não nos foi dado. Nós podemos fazer juízo de valores segundo a palavra do Senhor, porque é ela, a palavra do Senhor, quem nos julgará, inclusive naquele dia. Então nós vamos aprender hoje como identificar pessoas. E eu quero já dizer para vocês que cada um de nós não temos formações, mesmo que semelhantes, mas iguais. Nós não somos iguais, podemos ser semelhantes. Pode alguém aí, só para quebrar o gelo, já ter me conominado de Barack Obama, mas eu não sou. As pernas dele são mais longas. E ele tem mais dinheiro. Mas mesmo que parecidos, semelhantes, não somos iguais. O que significa dizer, sem sombra de dúvida,
que as nossas histórias, entenda você, para que fique mais fácil e didático que compreendamos o que estou a dizer, elas têm livros diferentes. Entenda desses livros como se fosse manual de bordo, como fosse diário. Sabe as moças? Tem uma fase da vida que as moças têm diário, né? Depois elas esquecem. Só conta depois para os filhos, para os netos, vira história. Mas tem uma época que tudo que ela faz, hoje magoei, né? Mamãe disse isso, hoje saí, entrei aqui, hoje não sei o quê, hoje dei um beijo nele, hoje não sei o quê, né? É o diário, né? Então, agora imagine uma pessoa vivendo a sua vida inteira, anotando tudo que faz. Isso seria o seu manual, o seu diário de bordo. Quem lê, mesmo sem conhecê-la, entenderá quem é ou foi aquela pessoa. Ou mesmo será, pelo conhecimento e maturidade de conhecimento. Tá? Então, quando eu falar aqui de livro de conhecimento, não julgue. Não julgue exatamente por causa disso. De repente, você que foi criado numa zona de conforto, vai lidar com alguém que foi criado num campo de batalha. E ela vai interagir, e talvez um pão para ela não tenha o mesmo valor que um pão tem para você. É por isso que nós dizemos que quando se busca a profecia através de profeta, você corre um risco. Que risco é esse? É que como ser humano, e eu aqui falando, inclusive hoje, nós vamos aqui fazer um sermão narrativo, não expositivo. A meu ver, o melhor sermão, a melhor palavra é o expositivo, porque você lê a pura palavra de Deus e simplesmente saca a verdade delas, ou expõe aquilo que já está escrito. Mas quando nós fazemos uma narrativa, para termos de compreensão, como o próprio Jesus fez, citando parábolas, nós corremos o risco de colocar o nosso gosto, o nosso tempero, o nosso jeito, entonação de fala, valorizar se mal ou abaixo, ponto de mínimo ou de baixo em cada estrutura da frase. De forma que, quando fazemos um sermão expositivo, nós usamos uma narrativa morfológica completa. Olha só, morfológica completa. Mas quando fazemos um sermão narrativo, nós não somos fiéis exatamente à morfologia das palavras, tá? Então, eu entendo aqui, irmãos, que o mais importante para que nós possamos viver em sociedade, e agora eu entro na palavra em si, é entender que pessoas, tanto aquelas que não têm, grava bem, pessoas que não têm valor construtivo para mim, quanto aquelas que têm valor construtivo para mim, passam por nossas vidas, são muito importantes para o nosso desenvolvimento, algumas de forma negativa e outras de forma positiva. Tudo bem até aí? Os irmãos estão aí? Amém. Então, olha só, entender pessoas nem sempre significa aceitar tudo o que elas dizem. Nós temos uma falsa modéstia, ou para aqueles que quiserem, né? Falsa modestia, de achar que nós temos que entender todo mundo. Não, você tem que entender. Não, você precisa entender. Não temos não, tá? Algumas pessoas nós temos que deixar de lado. E nós vamos juntos aqui entender que nem sempre eu vou aceitar o que dizem a respeito, se não tiver base na palavra de Deus. Então, existem pessoas que é bem melhor que você as mantenha longe de você do que perto de você. Que é isso, pastor? O senhor está indo contra o evangelho. O Senhor nos mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Sim, pregar o evangelho, não aprender com elas. É diferente. O evangelho é transformador. Não podemos crer no evangelho que não transforma. Quando você encontrar alguém, mesmo que tenha o nome de crente, até de obreiro, mas não foi transformado, fuja dos tais. Porque na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 33, há uma advertência para nós. As más companhias ou conversações corrompem os bons costumes. Quer ver uma coisa? Vou dizer para você, de certa forma, traumática até. Caixinhas de promessa. É a palavra de Deus? Não. É parte da palavra de Deus. Porque eu só estou pegando o que é promessa.
E estou deixando de lado as advertências, as correções. Então, mesmo que pareça bom, aí eu uso aquele shampoo da época do irmão Paulinho, acho que chamava Denorex. Parece, mas não é. Você pensa que é a palavra de Deus, mas não é. Porque você tira o contexto da verdade e coloca como verdade. Isso é perigoso. Então, irmãos, nós temos que entender que algumas pessoas, elas podem nos fazer mal. E nós temos que mantê-las afastadas de nós. Algumas pessoas que eram suas amigas, minhas amigas, se tornam inimigos cruéis. Eu estou falando aqui, dentro da série Identidade, como ler pessoas, conhecer pessoas. Tá? Só para lembrar o que nós estamos fazendo aqui. E nós temos essa advertência de que, no Salmo 41, verso 9, por exemplo, nós lemos assim, ó, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, pretérito perfeito do indicativo, confiava, meu amigo, eu não estou falando aqui de inimigo, meu amigo, que comia do meu pão, ou seja, entrava na minha casa, levantou o calcanhar contra mim. Levantar o calcanhar, irmão, todo mundo sabe que levantar é para baixar, né? É para pisar. Então nós vemos aqui, esse salmo aqui, certamente, dito por Davi, ele deve estar falando do seu parente que, ferido uma vez pela morte de Urias, que era o seu parente, o marido de Batseba, estava agora ao lado de Davi, certamente se tornaria inimigo dele. Deu a impressão de que aquele seu general se tornou seu amigo, mas na verdade tinha algo guardado no fundo do coração, que fê-lo surgir em determinado tempo e fazer com que aquele seu amigo, de comer pão consigo, de dentro da sua casa, amigo íntimo, levantou o calcanhar para feri-lo, para se vingar do mal feito por alguém lá atrás. Então veja que, às vezes, é necessário, eu estou aqui trazendo a realidade, de que às vezes pessoas que se parecem amigas, por isso diz a Bíblia, amigo fiel é Jesus. Por isso a Bíblia também adverte, retira o teu pé da casa do teu irmão, antes que se enfade de ti. Ou seja, tem um limite, você não mora lá, você não é de lá, haja como visitante lá. Aqui vai um recado também, para aquelas que estão preparadas, e para que não perca o casamento das suas filhas e também dos seus filhos. Há uma demonstração que nós fazemos em reuniões de casais, né, que diz o seguinte, que a sogra não pode morar tão perto de casa a ponto que chegue de pijama, e nem tão longe a ponto que venha de mala. Com todo respeito, irmãos, é um adágio, é dito lá. Mas tem que haver uma dosimetria, tem que haver um ponto comum, para que as pessoas se sintam na sua individualidade, senhoras do seu lugar. Portanto, deixará, eu não estou falando fora da Bíblia não, tá, irmão? Mesmo estando numa narrativa, mas eu morfologicamente estou dentro da palavra de Deus. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Se isso não ocorrer, um risco haverá. Então, conhecendo pessoas, já fica a dica para quem vai casar e já pode aqui fazer uma análise da pessoa. Espera aí, deixa eu ver como é que é. É pegajosa a minha família? Como é que vai ser? Deixa eu sentir como é que é a situação. Mas eu não quero me ater a isso, porque eu não estou falando sobre casais. Eu estou falando aqui de uma forma genérica, né? Foi assim na vida de Paulo. Estão lembrados na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 10, quando ele diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, agora sai do contexto familiar. É no contexto de amigos, realmente, amigo do peito. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente aqui não é ordem, não, é o nome da pessoa, tá?
foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ou seja, meus amigos me deixaram. O contexto dessa palavra mostra que os amigos deixaram Paulo porque ele tinha um compromisso muito forte com a verdade. E ele se alegrava em sair da zona de conforto. E os seus amigos não queriam sair da zona de conforto. Como é bom a zona de conforto, irmão. A maioria de nós, às vezes, quer ser crente para entrar na zona de conforto. Grifo meu, mas orientação de Deus, que eu estou dizendo agora. Ah, não, eu vou servir a Deus porque nada de mal vai me acontecer, porque Deus vai me guardar, porque a enfermidade Ele levou sobre si, porque não sei o quê. Aí fica ali, numa redoma. Irmão, engodo, ledo, engano. Deus nos chamou para a batalha. No mundo tereis aflição e tribulação. Eles vão odiar vocês, João 14, porque me odiou primeiro. A loucura para o mundo é sabedoria para Deus e vice-versa. A maioria vai pelo caminho largo, a porta larga, pelo caminho espaçoso. Mas a minoria, chamada por Jesus, a porta é estreita, o caminho é apertado. E Paulo descobriu isso em Jesus. E ele queria sofrer por Cristo, pela causa do Senhor, sair da zona de conforto e se entregar às aventuras que lhe traziam alegria, enquanto os seus amigos queriam o conforto do presente século. Bens, calma, tranquilidade, gozo. Mas, irmãos, de vós, amados, agora eu transfiguro, parafraseio Paulo, né? Esperamos algo melhor. Jesus veio ao mundo para buscar, ir atrás e salvar o que se havia perdido. Quantos de nós, irmãos, não entendemos ainda hoje? Eu não estou viajando em outro caminho não, viu, irmãos? Estou aqui para conhecer pessoas. Conheça quem é crente de verdade. Conheça quem quer servir a Deus e quem não quer servir a Deus. Quem quer se aproveitar ao ser servido pela igreja do Senhor, ou servido por você. Isso é muito necessário, pode fazer toda a diferença na sua vida. Quando nós lemos a própria palavra, uma palavra pétrea, chave, na palavra de Deus, que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A gente diz, oh, mas que coisa, o inferno vai se levantar, o inferno vai vir, irmão. Mas pastor, o senhor disse que a igreja é força de resistência. Irmão, quem é que está fazendo a ação aí? É a igreja. Se as portas do inferno não prevalecem, é porque a igreja está avançando e as portas querem se fechar. Mas nós vamos entrar, mesmo no inferno, em lugares infernais, para de lá sacar para Deus almas ao Senhor. É a igreja que está em ação. Nós recebemos poder e autoridade. E muitas vezes nós nos parafacetamos, nos trocamos, nos enceramos, mudamos a cara, nos disfarçamos de cristãos sem ser cristãos. A própria palavra hipócrita muitas vezes não é conhecido no meio cristão. Hipócrita, na realidade, não é a pessoa que é mentiroso, é sem vergonha. Não. Jesus usou da maneira correta e nós entendemos de forma errada. Hipócritas, no sentido lato e senso da palavra, dos dois jeitos, eram as pessoas que eram artistas. Eles figuravam alguma coisa para transferir ao povo, mas eles mesmos não eram. Eles estavam mostrando algo bom ou mal, mas eles eram hipócritas, ou seja, artistas. Jesus, quando viu os fariseus, doutores da lei, saduceus, escribas, sacerdotes, pregando a lei e não vivendo, ele falou: vocês estão perdendo tempo. Vocês estão mostrando ao povo algo que vocês não são. Isso é hipocrisia. Diferente de sinceridade, tá? Dentro desse contexto que nós estamos estudando hoje, que pode parecer fácil, mas não é. Por quê? Diferentemente de quaisquer outro, no mundo animal,
seres humanos se transvertem, se transvestem também. Ele tem sede e diz eu não tenho sede. Ele gosta e diz eu não gosto. Ele não gosta e diz eu gosto. Ela achou feio o cabelo da outra, mas diz que linda. Você está maravilhosa. Ele mente sem que os sintomas do momento diga que ele ou ela está mentindo. Mas você que passou aqui nessa noite, que ganhou o seu tempo e vir aqui, você vai estar atento e o Espírito Santo do Senhor te fará lembrar. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus discerne e por ninguém é discernido. E nós vivemos a verdade e a verdade é libertadora em nome de Jesus. Bom, nós vemos, irmãos, eu não vou citar aqui detalhes da vida de Paulo, da forma como ele agiu com Crescente, com Demas, ou mesmo com qualquer um deles aqui, porque não é o caso agora, tá? Mas a verdade é que os seus amigos lhe abandonaram. Segundo ponto, também é importante reconhecer o valor de algumas pessoas. Ao mesmo tempo que é importante você descobrir pessoas que não têm afinidade com a verdade, é importante você também valorizar pessoas que têm afinidade com a verdade. Fica tranquilo aí, que depois nós vamos dizer detalhes do livro, páginas do livro, tá? Falsidade, hipocrisia, isso está dentro de pouco tempo. Mas o mais importante é nós firmarmos aqui com a base na palavra do Senhor. Então, mesmo que de forma tardia, mesmo que depois, e infelizmente isso acontece muito, tem pessoas que só reconhecem o que tinham depois que perderam. Sabe, é alguém que está dentro da casa do Senhor e não dá valor ao que tem na casa do Senhor. Quando sai, mesmo que ele não diga, mas ela entende, puxa, eu devia ter ouvido o meu pastor. Eu devia ter orado mais ao Senhor. Eu devia ter pedido orientação de Deus. Eu devia. Com pessoas, e nós estamos aqui falando de identidade, isso também é muito importante. Eu noto que entre seres humanos já começa na fase de namoro, né? Já prestaram atenção que as meninas, elas costumam se atentar ou brigar, disputar até por alguém que é muito conhecido, é disputado por vários. Sabe aquele que não? Vai todo mundo ali. Mas se esquece de identificar que se alguém é dado, geralmente será dado. E depois de casado, continuará sendo dado, se ela não se esforçar para trocar. E aquele que muitas vezes é trabalhador, está ali dentro da normalidade de aparência, é desprezado. Mas é aquela pessoa que é fiel. Aquela pessoa que tem compromisso com a sua vida. Não, eu não quero sexo antes do casamento, jamais. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, fala careta. Aí se esvai para outro lado e depois se arrepende. É falta de conhecer a realidade. Por isso em João está, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é libertadora, irmãos. Na maioria das vezes, o Espírito Santo do Senhor, enquanto ainda não pecamos, como aconteceu com Sansão, dá dica, não vai por aí, não entra por aí. Mas o que nós fazemos? Eu vou dar o exemplo dentro da mesma figura de linguagem que falei aqui do casamento. Eu fiz errado, eu dei uma namorada mais avançada, mas eu estou aqui tomando banho agora em casa, não caiu o céu, meu pai não descobriu, minha mãe não me chamou atenção, não caiu um dedo, entenda-se, né? Não fui penalizado, não peguei uma doença ruim, então está tudo bem. Deus não usou o profeta, não falou comigo. Não confunda a longanimidade, olha o nome, longanimidade de Deus com permissão de Deus. Ele está só esperando que a alma se converta. Ele só está esperando que a pessoa conheça o seu erro. Que a pessoa reconheça que aquela não é um amigo. Sabe, eu vou agora invadir algo que eu deixaria lá para o fundo, mas talvez não dê tempo. Dentro do campo, livro falsidade, é aquela pessoa que você sente que tem alguma coisa, é aquele amigo, aquela amiga, que você sente que tem alguma luta, alguma porfia entre você e ela. Porque quando você fala do que está por vir, ela sempre te anula. Eu estou me preparando para ser médico. Médico? Você não tem jeito para isso não. É ciúme, é falsidade. Está querendo te rechaçar, te colocar para baixo, porque é um amigo de verdade, mesmo que o senhor não consiga falar, amigo, pede para Jesus, eu creio que você consegue. Não, nessa vida tudo que nós queremos, nós conseguimos, Deus nos dá força, nós estamos vivos, o não você já tem, busca o sim.
Ó, esse é um amigo. Ah, não, mas eu prefiro que me falem a verdade. Cuidado. Muitas vezes a mentira se transveste de verdade. Bom, é importante reconhecer o valor de pessoas que valem a pena, ou seja, que corrigem. Eu vou aqui traçar, vou até colocar uma moldura mental aqui para você ver, um passo-patu bem bonito, né? Para você enxergar dentro. Pai e mãe. Não tem coisa que o filho mais luta contra, enquanto cresce, do que contra as orientações do pai e mãe. Mas depois que casa, que envereda na vida, fala, ah, meu pai. Alguns põem atrás do caminhão, amor só de mãe. É, né, danado. Quando estava com ela, não, é que uma menina linda, uma mina linda. Agora amor é só de mãe. Então são recuperações, mesmo que tardias, às vezes ainda dá tempo, mas nem sempre. Eu falei ainda hoje no atendimento aqui, existe o arrependimento ineficaz e o arrependimento eficaz. Sansão tentou, levantarei mais uma vez, cortou uma trança, cortou duas, cortou três, levantarei de novo, o Espírito Santo ainda está comigo, e vai, pecando. Chegou uma hora que 7 tranças foram cortadas, ele estava ali amarrado, cordas novas, ele tentou levantar, o Espírito Santo já não estava mais ali. Arrependimento ineficaz. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 11, Paulo diz aqui, ó, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Irmãos, quando nós olhamos essa frase de Paulo, nós pensamos assim, mas como Paulo amava esse Marcos, né? E mandou buscar ele. Mas lá atrás, Paulo falou, não quero esse camarada comigo não. Camarada frouxo. Não tem tutano. Mesmo Paulo. Deixa ele para lá. Não dá para ele fazer viagem com a gente não. Mas agora, quando está sozinho, ele diz, traz Marcos. Eu perdi a chance de estar com ele. Era bom ter alguém aqui comigo. Mesmo que fosse ele. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa, como pastor, em 33 anos, enveredando, entrando e saindo de congregações, mas temos aprendido, eu e a Rosa, de que dirigir ou estar na direção de uma igreja grande não é fácil, mas estar na direção de uma menor, de uma pequena, é pior, né, filha? É pior. Porque você administrar muito é fácil, irmão. É igual batalha. Quando você está numa luta, você tem dinheiro. Não, discutir. Tem pessoas que, inclusive, mascaram o casamento. E muitos compram a ideia como sendo verdade, mas não é verdade. Ela aparece lá no Instagram, né? Estou em Acapulco. Estou em Orlando. Tem dinheiro, fica mascarando as coisas. Aqui não tem dinheiro, fica lá, peraí, acho que eu vou ter que consertar a minha vida com meu marido. Briguei com ele, mas eu preciso dele, senão na hora de comer só tem aquela mesa, eu vou ter que comer depois dele. Mas se tem dinheiro, não viajam juntos. Dá o que ela quer, dá o que o filho quer. Achei interessante, hoje, pela manhã, estava em determinado lugar, e um profissional, um cirurgião, um dentista, pediu para que eu esperasse um tempo, e gastou um tempo ali com uma outra sua colega dentista. Por quê? Porque ela estava argumentando com uma paciente, que é uma menina de 10 anos de idade, mas manda na mãe, manda no pai, manda nos empregados, e chegou, estava mandando na dentista também, e a fila juntando, e ela dizendo o que queria. Armando o maior Paranauê. E a mãe não sabia o que fazer, a dentista sabia o que fazer, ligou para ele, falou, não, põe ela aí, eu escutei um pouquinho, dizendo, escuta aí. Filha, seus dentes, devagarzinho, seus dentes vão cair todos, viu? Você vai ficar feia, banguela, é isso que vai acontecer. E foi batendo pesado ali. E resolveu a situação. Eu falei, mas como é que pode? São os pais, e vocês vão ver, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o transtorno de borderline, ou seja, do limite da borda, quando já está quase cheia, quando já não se aguenta mais, a culpa vem lá de trás. Ainda é tempo, ainda tem um servo de Deus aqui
clamando e dizendo: irmãos, conheçam a vossa identidade, formem identidades, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Bom, Paulo aqui agora, a duras penas, mas ainda em tempo hábil, mandou buscar a Marcos. Bom, qual é o segredo então? Qual é esse segredo? De conhecer o livro dos outros, de ler o livro dos outros, de ler o manual dos outros. Bom, vou dar as dicas aqui, né, desse caminho que mostra sobre pessoas. Mostra sobre pessoas. O berço e a escola em que, ou a família em que foi ensinada, traz a herança para pessoas, viu? Pode discutir, pode não gostar, pode achar ruim, mas é uma realidade que, queiram ou não, vocês vão conviver com ela. Eu aprendi. A minha mãe dizia o seguinte: meu filho, olha eu outra vez falando sobre casa, é porque invade muito essa área, sabe? Não tem como fugir. Ela dizia: meu filho, quer conhecer a mulher que você vai casar? Dá uma observada na mãe dela. Volto a dizer aqui, irmãos, eu estou falando de regras, não de exceção, tá? Exceção é exceção. Fisicamente, a tendência é seguir aquele padrão, a menos que a pessoa se prepare para mudar o seu padrão. Mas é algo natural. Para o menino, você observe o pai. Eu me recordo muito bem, a minha avó, Maria do Carmo Silva, ela nos contava algo que marcou minha vida. Assim como havia marcado minha mãe, contava para a gente também. Ela namorava um jovem muito bonito e querido por toda aquela região ali. Ela morava em Igaraçu, Pernambuco. É uma região, conhece lá, né? Eita! Acertei alguém sem querer aqui. Mas naquela época, as pessoas se conheciam quando iam, arriavam os cavalos e iam a festas. E aquele moço era um galã, tinha altura, tinha envergadura, tinha aparência, cabelos dentro dos padrões da época, que se podia usar brilhantina, eu ia estar ralado naquela época, não podia usar brilhantina nesse cabelo, ia fazer o quê? Né? Mas tudo bem. Então, eram umas pessoas que eram o padrão da época. E ela se engraçou com aquele rapaz. E ela namorava ele. E um dia, e ele tratava ela com todo, chamava ela de Carminha. Carminha daqui, Carminha de lá, marido do carro. Carminha e tal. E ela foi à casa dele, era muito bem tratada, mas quando chegou na casa dele, tinha uns pintainhos que os cachorros alvoroçou, e eles estavam aí, piu, 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 aqueles negócios tudo correndo. E ele: sai daqui, show daqui. E os bichinhos vinham de novo, vinham de novo, vinham de novo. O que ele fez? Ele saiu matando um por um no pé. Ela disse: esse homem eu não quero para a minha vida. Ficou sabendo depois que aquele homem morreu de tanto beber, fumar, drogar-se e se envolver com mulheres alheias ou prostitutas. Casou com meu avô. Olha o nome do homem, nome de matemático, né? Euclides. Mas não era matemático, não. Bem, a verdade é que há tempo o arrependimento aconteceu, que é chamado de arrependimento eficaz. Mas, quando nós observamos uma família, há pelo menos, eu vou ser generoso, 40% de chance de o que você vê ali acontecer na sua casa, porque você está trazendo alguém com um livro de vida aprendido dentro daquele lugar. Porque escola não educa ninguém, ensina. O que educa é a vida em família. Então, uma das formas de ler pessoas, isso diz a palavra de Deus, é conhecendo a sua família. Jesus disse: como é que se conhece o fruto, irmão? Pela árvore. Então, quem não gostou, vai se ver com ele. É a árvore mãe que vai dar diretriz. Claro, irmão, outra vez vou lembrar, não se prenda a exceções. Exceção, o nome já diz, é exceção. Tá? Mas a base é essa. Conheça pessoas. Não se enverede, meu jovem, minha jovem, em caminhos que você não conhece. É preciso ler manuais que dão indicativas sobre pessoas. Então, o berço é a escola
que ensina o ser humano a agir, a comer, a se assentar, a falar. Numa família de alguém que fala alto, a tendência é o filho falar alto. Então não adianta depois, se eu fui gerado ou criado num livro, ficar brigando depois, fala baixo, fala baixo. Eu tenho que entender que eu vou ter uma batalha com alguém que fala mais alto. Tem pessoas, irmãos, e se me assistir, de vez em quando ele me vê, o pastor Reinaldo Zimbique, outro dia eu estava na rua conversando com ele, ou ele conversando comigo, né? Olha o meu tamanhinho. Ele é aquele grandalhão, quando era mais jovem, parece que ele era mais alto ainda. Polaco, metido naquelas roupas bonitona dele, e falando comigo, e eu ali, né, com o meu jeitinho. Parou a viatura, o que foi, chefe? O que está acontecendo? Eu falei, não, não é nada, ele está só conversando comigo. Eu falei, só vê direito, hein, moço? Porque ele estava gesticulando, mas eu jeito dele, pastor, que ele é assim, pastor, Jesus é bom, Jesus faz milagre, pastor. É o jeito dele, é o livro dele. Se não cabe para mim, eu me prepare para isso. O que eu não posso é julgá-lo por causa do livro dele. Se não cabe para eu andar junto, eu me separo e deixo que ele siga a sua vida. Se cabe para mim, se eu vou aprender, traz ele para perto de mim, tá? Então, o berço é a escola em que nós aprendemos, é o ambiente onde nós nos desenvolvemos, é chamado de premissa familiar, tá? As oportunidades que foram concedidas ou oportunidades até que foram roubadas. Muitas vezes nós encontramos pessoas ainda hoje que têm uma formação até financeira tão aguçada que elas tiram a vida por pouco mais ou nada. Nós vemos pessoas que muitas vezes, por causa de, claro que não vou dar nome, mas são realidades, né? Por causa de, a pessoa é dono de uma empresa, tá? É dono de uma empresa, tem um patrimônio alto. Se ele tomar, e eu vi isso acontecer algumas vezes, vi um dono de posto dar um tiro na cabeça, porque o empregado pôs ele no pau. E ele ia perder alguns reais. Ele tinha muito mais do que iria perder, mas ele tirou a vida por causa daquilo. Mas a história de vida dele, para quem julga ele, é que o pai ensinou ele, não, você tem que ter um buffer, ou seja, a sua vida tem que ter pelo menos 6 vezes mais do que você precisa para viver. Foi o livro da vida dele, ele aprendeu errado, porque a Bíblia não diz isso para nós cristãos. A Bíblia diz, não andei, eu sei, irmão, isso dói, machuca bastante nos dias de hoje. Eu sei que tem muitos demas, muito crescente entre nós, mas eu preciso, como figurando Paulo aqui, dizer a verdade. Não andeis solícitos pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. O Senhor provê o que nós precisamos. O que te sobra, transborde. E eu não estou falando aqui de não deixar herança para filhos. É justo. Espera aí, eu vou deixar uma herança, tenho condições, vou deixar uma herança para o meu filho, minha filha, viver justamente. Agora, juntar demais é pecado. Porque passa a amar o dinheiro. E isso não fica só do lado financeiro, não. Isso também invade muitos altares. Pessoas que veem que a igreja, sob o seu comando, ou sob a sua júdice, está evoluindo, e ela quer para si, é minha. Não fui eu que fundei, não é teu. A noiva é de Jesus. Nu viemos, nu voltaremos para de onde viemos. Outro assumirá. Nada nos pertence, é do Senhor Jesus. Então são livros de vida que encabulam pessoas, que deixam pessoas desconectadas de uma realidade que é eterna e se prende a uma realidade passageira. A partir daí, irmãos, nós entendemos que pessoas são roubadas na sua vida quando muitas vezes são violentadas fisicamente, sexualmente. E elas deixam, e já não é segredo, como foi o meu histórico de vida e de algumas pessoas que aqui estão. E não é só mulheres que sofrem violência sexual, porque homens também sofrem. E eis aqui um caso vivo. Mas isso não significa que eu não vou casar, apesar de ter tido uma certa repulsa, uma luta muito grande com relação a um relacionamento feminino. E mesmo tendo sido criado entre 3 mulheres, e só eu de homem, era unigênito.
Mas o meu Senhor e a sua palavra e os meus pais me ensinaram a viver uma realidade que é real. Então, muitos livros de vida são escritos e as pessoas fecham e não se deixam ler. E outros entram e se enveredam por caminhos que vai ser muito pesado para eles. E é necessário conhecer. Porque o Senhor Jesus nos chamou para a vida e não para sofrimento. Então, a partir daí, irmãos, nós estaremos conhecendo a verdadeira identidade de uma pessoa. Existem algumas variações na moral e no caráter de indivíduos. Quando eu falar indivíduo, que é o triângulozinho, né? Homem ou mulher, tá? E hoje em dia, graças a Deus, tem esse triângulo, que agora tem tanto tipo de gente, né? Trans, pré, LGBT, KY, mas todo e qualquer indivíduo tem alterações do caráter e podem ter alteração também na moral. E isso, só que entendam, vocês vão ver ao final, não se aveste, não se apresse, tá? Porque nós somos igreja do Senhor e nós somos chamados a lidar com tudo isso e ser sal e luz para esse povo. Agora, se nós não conhecemos, como é que nós vamos ser? Veja que algumas pessoas não têm solidificadas essas formações na sua vida. E elas agem de maneira mutante durante algumas situações diferentes na sua vida secular. Então, no mesmo dia, alguém pode ser uma pessoa profissionalmente falando, mas é outra pessoa diante da família, a instrução dela é outra, ela tem o primeiro, segundo, terceiro grau, pós-graduada, mas para trabalhar, ela não equivale a um que não sabe nem ler. Entendeu? Então, são diferenças, são mutâncias na moral e no caráter. Nós já sabemos que uma atitude, um pensamento, nos leva a uma escolha, as escolhas nos levam a atitudes, as atitudes repetidas se tornam vício, que moldam o nosso caráter. A pessoa que retorna todas as vezes para um celular, para observar nuances de outrem, pornografia que seja, ela vai moldar o seu caráter ali. Até chegar a um ponto, como nós temos, inclusive, tem uma irmã que dá testemunho, está aí no YouTube, hoje, uma grande serva de Deus, mas ela começou uma vez só, viu do seu irmão, uma revista, aí passou para depois, aí começou, ela estava de uma forma, que durante o dia, ela precisava pelo menos 6 vezes ter contato com isso, se tocando, se machucando, se ferindo, procurando banheiros onde estava, se era num restaurante, se era num... Por quê? Porque tinha aquela necessidade, por quê? Moldou o seu caráter. E olha que isso é mais natural em homens. Mas ela se tornou uma pessoa, e ela disse, Jesus, eu quero mudar, porque eu não sou isso. Eu sou um ser humano, eu não sou um objeto. Então nós precisamos mudar de caminhos. Nós temos testemunhos aqui nessa casa, de pessoas ainda nesse mês, estamos em janeiro, um testemunho de alguém, de família, agradecendo, pastor, muito obrigado por bater, insistir nessa tecla. No início, eu balançava a cabeça, eu achava ruim, eu achava que o Senhor, eu até cheguei a dizer, Ele é que deve ter alguma coisa, mas agora estou curado para a glória de Deus. É necessário, irmãos, conhecer os caminhos por onde passamos, conhecer pessoas, conversas que nos levam a determinados caminhos, de onde jamais deveríamos ter pisado. Bom, nós chamamos isso quando a pessoa, ela muda demais, no mesmo dia de humor, de ação, nós chamamos isso de transtorno, tá? Dentro desse transtorno, que existem vários, eu quero falar especificamente do borderline, ou seja, a borda do limite. Esse transtorno é o mais comum hoje no mundo, em crescimento. No Brasil, por falta de estudos, dizem estar na casa de 6%, outros dizem estar na casa de 10%. Se fosse 6%, nós teríamos mais de 2 milhões de pessoas com síndrome de borderline. No mundo, isso é mais estudado do que no Brasil. Então, vejam que esse número pode ser muito maior do que estamos dizendo aqui. Síndrome
de borderline. Bom, não confunda borderline com bipolaridade, tá? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Bipolaridade é a pessoa que um dia levanta bem, no outro dia levanta mal. Num dia está sorrindo, no outro está triste. Num dia, glória a Deus, aleluia. A gente vê muito isso na igreja, né? No outro dia está ali, ó. Que foi, irmão? Luta. Mas é bipolar espiritual, né? Mas vamos falar de borderline. Essa síndrome de borderline, ela muda frequentemente, muito repentinamente, o humor das pessoas. Pastor, mas o senhor está... Não, eu estou falando de pessoas, irmão. Então não estou fora, não. E o cristão, ele tem uma casca humana. Tá? Não vou fazer comentário. Vamos lá. Existem alguns estudiosos dessa crise, desse transtorno. Eu juntei 2 deles, que eu acho mais importante. E para quem quiser também, um companheiro que estudou comigo, trabalhamos juntos, fizemos um curso junto, que é o pastor Osésa, aqui de Poá. E é uma sumidade no assunto, nos ajudou bastante, né? Estudamos junto o mesmo assunto. Ela pode ser convencional ou invisível, esse transtorno, tá? Então, convencional é quando a pessoa se autodestrói. Quando você enxerga sinais de autodestruição nela mesma, que são inclusive mutilações e, caso final, pode levar ao suicídio. Agora, o transtorno de borderline invisível, eu diria que ele é mais comum e um pouco pior. Por quê? Exatamente porque a pessoa prejudica os outros. É a pessoa que trabalha, estuda, é chefe, é pastor, o que é que seja. Normalmente, mas a intenção e trabalha prejudicando pessoas. Como se fosse uma vingança, como se quisesse o que a pessoa tem. Tá? Então, na maioria das vezes, é desconhecido pelo portador, o invisível, não convencional. A pessoa que tem a síndrome invisível de borderline, ela não sabe. Ela só vê que a sua ação daquele... Não, eu sou assim mesmo. Eu sou assim, não é o meu jeitão. Alguns dizem é o jeito da madeira. Eu já ouvi alguém dizendo isso. É o jeitão da madeira. Eu falo, não. Essa madeira está sendo talhada pelo cão. Né? Então, não é. Então, toda frustração, agressividade é descontada em outras pessoas. Através de palavras, gestos, esquemas. Sabe aquela pessoa que do nada assim, escuta, eu estou falando com você, olha para mim. Sabe aquele negócio? Ele atinge os outros. A pessoa fica meio, o que está vendo? Às vezes é a esposa, é o filho, é o marido, é o empregado, é o patrão, é o freguês. Esses dias, irmãos, eu cheguei num posto, eu não vou dizer qual, até comentei com a minha esposa. E aí a pessoa sempre, eu chego ali, eu trato ele, tudo bem, guerreiro? Tudo bem, guerreiro? Tudo bem. Aí ele veio e me deu aso, fez uma abertura a conversar comigo. Eu converso pouco com pessoas fora da igreja. Aí ele começou a abastecer ali, deixou lá abastecendo, que era no sem parar. Aí veio e falou, gasolina parece que está mexendo um pouco, né? Está subindo, dá um sobe e desce, né? Falei, pois é, rapaz, fiquei sabendo hoje que na Raizen não está abastecendo, os caminhões não vão recarregar. Ele, por quê? Mudou, irmão, de uma hora para outra. Eu falei, eita, olha a síndrome aí. Falei, por quê? Eu falei, não sei. Isso é esse pessoal aí usou aquele nome, começa com B, sabe, 22. Esse pessoal tem que ter uma razão. Esse pessoal no Brasil não sabe, precisa de couro. Precisa, não sei. E ficou, meu homem fazia assim, ó, e gesticulava. Eu falei, peraí, eu sou cliente. E eu não comecei a conversa. Aí eu, não, é isso mesmo. Não, o senhor concorda comigo? Estou cheio disso, viu? Sinceramente, eu não sei quem. E ficou rasgando sozinho. Eu falei, Deus te abençoe. Tá. Ele entrou na crise ali. Viajou, jogou maionese no chão e saiu de surf, né? Então, dentro desse clima, existe olha só, transtorno de borderline, ele é invisível e tem uma similaridade chamada petulância. É uma especificação do transtorno de border, invisível, que chama petulante. São pessoas pessimistas, negativistas, guarda rancor facilmente. Sabe, você falou um negócio lá atrás, ele carregou consigo. Mas não descarrega nela. Diferente do transtorno convencional, que fica, fulano de tal diz que eu sou feio, diz que eu sou baixinho, diz que eu sou...
Ai, a mente é um negócio terrível. Eu me lembrei de um filme antigo aqui, chama Cegos, Surdos e Loucos, se não me engano, antigo. O camarada é cego e é negro, e o outro é branco ao seu lado, ele conhece o seu amigo. Em determinado momento, ele fala, então, por que essa pessoa está me distratando? O cego dizendo, né? Por que ele está me distratando? Parece uma brincadeira, mas é real, isso acontece por aí, tá? Não, deve ser porque você é negro. Ele fala, negro? Eu sou negro? E ele começa a desesperar porque é negro. Ele não sabia até então. Tem pessoas, irmãos, que quando alguém diz alguma coisa dele, ele carrega aquilo consigo como se fosse verdade. É diferente do cego Bartimeu. Mandaram ele se calar, mas ele não calou. Ele clamou ainda mais alto. Convencionalmente, nessa síndrome de borda de linha, ou seja, de quase estourar, borderline, quando alguém fala alguma coisa convencionalmente, a pessoa traz consigo e fica, não, eu sou mau, eu sou ruim. Mas o pior é esse invisível. E então o petulante é pior ainda. Ele pega aquilo e ele ataca os outros. Ele desfaz os outros. Ele levanta um escudo. Ele faz um cavalo de batalha. Ele anda armado a todo momento. Já conheci alguém assim? Deixa para lá. As pessoas guardam esse rancor e se desafiam a si mesmos e desafiam aos outros. Sabe, são pessoas competitivas. Num joguinho que você vai fazer entre família. Ele quer ganhar, não quer perder, não. Não, ele quer ganhar de muito de você para virar para você, está vendo? Você não conseguiu. Entra no Instagram, aí vê se você sabe dizer o que é isso. Ah, não soube, eu sabia. E vai em cima de quem mais se destaca, por quê? É para mostrar que aquela pessoa que conhece, que é estudado, não sabe tanto quanto ele. É uma síndrome. Pastor, o que isso tem de importante no contexto? Conhecer pessoas. Vão ser tóxicas. Existem pessoas, irmãos, que são tóxicas para um, mesmo não sendo para outros. Porque cabe no convívio desse, mas é impossível conviver com aquele. Isso é importante que saibamos. Não é que você é incapaz ou não presta. É que talvez aquela pessoa não te compreendeu, lendo no livro dela. Não lê no livro de pessoas. Eu digo constantemente aqui, irmãos, alguém sempre me aborda, em determinados, nos mais diversos assuntos, pastor, você vê aquela pessoa lá, fulaninho, fala, irmão, não espere de quem não conhece a Deus, que ele age da forma que você que conhece a Deus age. Não, mas é crente, pastor. Eu falei, quem disse que crente conhece a Deus? Todo crente conhece a Deus. Jó pensava que conhecia a Deus. Mas só depois da tempestade, da luta, das percas, é que ele conheceu realmente ao Senhor. Porque crente, até o diabo é. Ele crê que estremece. Então, essas pessoas se desafiam os outros, é inquieto, paciente, se vitimiza, procrastinam as suas obrigações, atrasam e culpam as pessoas. Sabe aquela pessoa assim? Ah, não, mas esquenta a cabeça com ela, não. Está sempre apressado. É uma síndrome. Mas, pastor, isso é mal? Irmão, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando, para mim, pode não ser para outras pessoas. Tá? O autodestrutivo. Falei do petulante, agora o autodestrutivo. A sua raiva é direcionada para si mesmo, como forma de punição. A pessoa vai se punindo. Não vou falar com ninguém. Vou ficar na minha. Vou ficar no meu canto e vai morrendo ali. É a pessoa introvertida, masoquista, depressiva. Sabe, se chove, vai falar, ai, está chovendo. Que angústia, esse mundo feio, triste, cinzento. Ah, que mundo cruel, quero morrer. Às vezes até, como cristão, fala, volta Jesus. Mas ela quer fugir, ela quer acabar. Ela quer tirar a sua dor. Muitas vezes tirando a sua vida. Mesmo que de uma forma cristã. Isso é síndrome. Isso precisa ser tratado. Reclama com frequência, mas se conforma rapidamente. E não toma providência nenhuma para mudar a situação. Sabe aquele negócio assim que você vê? Ah, mas eu tenho uma dor nesse joelho aqui. Ah, mas como é que você anda? A pessoa já fica irritada. Por quê? Ela não quer ser ajudada. Não, é que pise com os dois pés, meu irmão. Pise com os pés inteiros. Ó. O senhor vai pisar com o calcanhar, aí o senhor pisa com o meio do pé, até o início. Não, mas eu não quero isso não. Ele quer sofrer, levar aquela dor consigo. E fala, eu tenho um problema de joelho.
Isso está me matando, isso está acabando comigo. Ele não quer resolver. Ele chegou num limite muito curto, mas está vivendo o seu limite. Tá? Esse transtorno, irmãos, é maior em mulheres e mulheres jovens. Na ordem de 3 para 1. Para cada 4 pessoas com um transtorno de borderline, 3 são mulheres e jovens. Então, aí vem um alerta para nós como igreja. Está ali o Elvis, né, Elvis? Aí o Elvis. Irmão, por que às vezes, não é à toa não que eu peço início do culto, quando eu noto às vezes alguma incoerência, ou as pessoas que sentam, principalmente, alguém me disse, pastor, quando eu falei recentemente sobre sentar-se no fundo, né? Não é todo mundo, não, eu falei, não trato com exceções, eu falo sobre regra. Claro, tem pessoas que se assentam no fundo porque estão trabalhando, porque gostam, mas eu observo muito a nave da igreja. E é muito perigoso quando as pessoas não estão concentradas com o altar, porque vieram para adorar. Passou alguém, ela olha, ela quer. Isso vai corroendo. Isso vai trazendo síndromes. Isso vai trazendo julgamentos. Isso vai trazendo peso. Isso vai correlacionando histórias. Daqui a pouco sabe a minha história de como eu cheguei, como eu saio. Isso é ruim. O Senhor Jesus nos ensina no Sermão Dito do Monte, capítulo 6, 7 de Mateus. Preocupe-se com você mesmo. Basta cada dia seu mal. Não ande ansioso. Não busque o que é para mais. Se conforme com o que tem. Se contente com o que tem. Seja grato sempre. Ore sem cessar. A Bíblia está cheia, irmãos, de remédios naturais para curar as síndromes. E na identidade, muitas vezes, nós tínhamos e não sabíamos. E não vou esconder não, viu? Já fui sintomático. Não é não, filha? Mas curado também. Irmão, tinha uma época, e os fatos diziam isso. Eu falava, porque para mim tudo é mais difícil. Mas não é que era mesmo, mas as minhas palavras traziam isso cada vez mais para mim. Ia fazer um concurso, era mais difícil. Dentro da minha corporação, eu vejo hoje, o pessoal vai, é chamado, tudo foi em concurso, tudo foi feito, grupo grande, batalhado, longe de casa, nunca juntinho, não era como São José, São Paulo, era quilômetros. Mas cada vez que eu levantava, eu profetizava. Para mim tudo é mais difícil. Aí ficava mais difícil da próxima vez. Mas quando eu aprendi que eu sou filho de Deus, Deus está comigo, é bom andar com Ele, Ele me abençoa, Ele não me deixa só, Ele me supre, Ele faz de mim um vencedor. Irmãos, aí mudou. Aí mudou. Não tem síndrome, não precisa, não estou falando contra, mas nem precisou do psiquiatra ou psicólogo. Não. Por quê? Porque Jesus é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, por isso nós precisamos aprender a ler o livro das pessoas, tá? A fim de que não sejamos agravadores de males. É por essa razão, só por isso estou trazendo isso hoje. E esses males afetam a sociedade muito de perto. Entenda isso. Muitas vezes você vai chegar para alguém e dizer alguma coisa sem ler no livrinho dela. Mas eu chego na hora, por que ele não chegou? Irmão, calma. Veja de onde ele vem. Será que não trabalha lá em Taubaté? Será que não pegou o trânsito, por isso que atrasou para cumprir a escala aqui? Leia o livro dele antes de escalar. Leia o livro dela antes de dizer, antes de julgar. Nós temos irmãos, e eu achei interessante dizer algumas coisas que estou falando hoje, porque nós estamos no início do ano, irmão, isso pode mudar muita coisa. Isso pode mudar muita coisa. Não se desespere. O Senhor, teu Deus, é dono de todas as coisas, dono da prata e do ouro. Esforça-te, o Senhor é contigo. Independentemente da forma que é o seu livro, do seu manual de bordo, Deus pode e quer te usar. Eu vejo, irmãos, pessoas se prendendo. Recentemente nós tivemos, e até posso falar aqui, né, alguém não entende que com a morte o casamento se venceu. Aí às vezes alguém não quer, eu não posso casar de novo. Irmão, vai para a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus. Nós vemos situações diversas, que muitas vezes por falta de conhecimento é que nós falhamos. E às vezes alguém diz, não, o pastor disse isso. Mas não viu? Eu comentava recentemente com alguém,
Porque eu não consigo exaurir tudo, irmão, porque até agora, quando chega no limite do horário, a gente nota a inquietude. Então nós temos que nos guardar e deixamos de falar tudo o que estava preparado. Mas existem segredos na palavra de Deus, num salmo pequeno como é esse 51, tudo isso daqui. Nós precisamos, irmãos, ser sal da terra e luz do mundo. E outra, nós precisamos primeiro ser sarados para poder ir sarar os outros. Nós estamos, irmãos, numa premissa de evangelismo individual. E eu preciso que vocês estejam sarados, que saibam ler o livro alheio, para que entendam pessoas, a abordagem de alguém. Nós não podemos abordar um nóia da forma como se aborda uma pessoa que está normal. Como é que eu vejo isso? Ele vai estar agitado. Ele fica de um lado para o outro. Você entenda isso. Se prepare para isso. Nós precisamos estar sarados, irmão, para sarar as nossas, família. E depois de sarar a família, sarar os nossos amigos e alguns que se fazem nossos inimigos. Para poder depois ir sarar o mundo. Isso nada mais é do que a palavra de Deus escrita. Ser testemunho do Senhor Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém sou eu. Judeia é minha família. Samaria é a pessoa lá no meu serviço. As pessoas que estão no meu entorno. Os confins da terra são as almas. Está intrinsecamente ligado. E nós precisamos conhecer a identidade. E não viver essa crise que se fala dentro. Infelizmente, hoje, que está pregando por aí, e aí muita gente segue. Você é vencedor, você não sei o quê. Calma lá. Você é vencedor se você andar. E aí vem a última aula, né? Que é conhecendo a Deus. Você reconhecer que Ele é o Senhor. Não é você que é o Senhor. Não é você chegar e falar, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito essa situação. Calma lá. Já pensou se Jó fizesse isso, se Paulo fizesse isso, se Jeremias fizesse isso, se Isaías fizesse isso, e os profetas fizessem isso? Quem seriam eles? Ninguém. Então é muito importante, tá? Existem, eu não abordei aqui, irmãos, outras várias facetas do livro individual, que poderia, até porque o tempo não deu, tá? Quem sabe em tempo mais adiante nós falaremos. Eu só me ative a dois lados da moeda, nesse estudo que eu estou fazendo hoje. Mas existem outras moedas com as quais negociamos. Nós temos que aprender a lidar com pessoas que são falsas, com pessoas que têm intriga. Em Gálatas 5, 19 e 21, olha só, são as obras da carne. O que nós vamos encontrar aí no mundo é isso, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Isso são livros de vida. São pessoas que saíram daí, ou pessoas que estão mergulhadas aí. São pessoas que estão lá na praça Afonso Pena. É um livro de vida que está ali. Não é simplesmente chegar, você está em pecado, você precisa sair disso, você está em... Calma, calma. Mostra para ela primeiro quem é que ama ela de verdade. O caminho será aberto depois. Não é chegar e falar, olha, eu sou da sociedade, você é um marginal da sociedade. Por que chegou ali? Como foi que chegou ali? O que foi que levou aquilo? Isso é muito importante. Eu, finalmente, irmãos, digo para vocês que nós negociamos com vidas, com essas moedas, todos os dias. Em Lucas 19, 13, Jesus chamou os seus servos e confiou 10 minas a ele, disse, negociar até que eu venha. Eu e você estamos negociando todos os dias, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os maridos, com os nossos iguais, com a nossa liderança. E nós precisamos, irmão, o nosso negociar é apacentar, é ser Jesus para essas pessoas. Nós estamos e devemos estar atentos a essas diferentes identidades, lendo as pessoas no temor de Jesus Cristo, tá? Pelos frutos é que nós conheceremos o livro. Observe, veja. Se precisar afastar, não vai aguentar, se afaste. Eu vejo pessoas querendo ir muito mais além onde não podem. E finalizo dizendo o seguinte, irmãos, eu tenho, até porque tem sido algo muito peculiar nesses últimos dias, e eu tenho falado, insistido. Eu achei interessante até falar. Mas eu vou aqui diminuir o tempo, tá?
nós temos falado, irmãos, e não vou parar de falar sobre divórcio, e não ser a vontade primeira de Deus. Mas eu tenho que entender, irmãos, nós estamos numa sociedade que a dureza do coração, o pecado que nos rodeia, nos levou à situação em que estamos. E eu achei muito interessante isso, porque às vezes não fica bem compreendido quando a gente fala rapidamente aqui. E eu não quero, irmãos, ser culpado pela infelicidade de ser o ninguém. Se eu busco justiça, amor, perdão, atos de justiça, quiçá teu Deus. Então, quando nós vemos ali o Senhor Jesus dizendo que foi dado a permissividade de dar carta de divórcio por causa da dureza do coração das pessoas, e colocando como uma saída ali o adultério, né? Que eu vejo muitas pessoas me questionam diuturnamente a respeito disso. Vocês não têm ideia do quanto sou questionado a respeito disso. Mas a elas individualmente dá para falar, e para a igreja é muito raro, e uma situação como essa talvez seja pertinente. Jesus disse que quem casa com a repudiada é adúltero com ela. Eu vice-versa, ela é adúltera com ele. Mas isso, irmãos, é a pessoa que adulterou. Não é quem não adulterou quem é a vítima. É muito peso para se colocar sobre alguém. E nós vamos vendo vidas sofrendo, e muitas vezes falam, não, eu nasci, o meu cônjuge cometeu um erro, eu tenho que levar até a morte essa dor, essa angústia. Não. Pecou, dará conta do seu pecado. Há uma escolha, e eu digo sempre isso para as mulheres ou homens que me procuram, eu digo, olha, fulano de tal está nas suas mãos. Se você perdoar, você perdoou. Se você não perdoar, você não perdoou, porque foi colocado na sua mão. Nem tudo, irmãos, nós temos capacidade de perdoar. Sejamos sinceros e não fingidos. E é por essa razão que é muito claro deixar, que eu tenho visto isso recentemente. O pastor Juliano me representou num lugar aí, né, fazendo um noivado. E nós temos outros vários. Hoje falei com mais alguém que vai casar. E invariavelmente acontece isso, só que eu tenho que dizer a verdade, tenho compromisso com a verdade, mas nem sempre dá tempo. Se um dos cônjuges não foi o causador, ele está livre. Até o próprio Jesus reconheceu. Agora, mas então, e se a pessoa caiu ou errou? Irmãos, até o erro, diz a palavra do Senhor. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Então, nós temos pastores, me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Fala, dos vossos pecados, não é dos vossos acertos ou aparentes pecados, dos vossos pecados, nem me lembro mais. Pecado confessado, diante de Deus, é apagado, mas as pessoas são duras, irmãos. Irmãos, o ideal é uma coisa, o possível é outra. O ideal é que hoje, irmãos, eu pudesse correr como eu corria até um tempo atrás, mas eu não posso mais. Eu vou fazer o quê então? Eu sou meio homem? Não, continuo sendo o homem que sou para a minha idade. O Senhor te trouxe até aqui, levanta a cabeça, seja feliz, não viva com culpa, leia livros dos outros para não se ferir também, mas saiba que Deus tem uma nova história para cada um de nós. Você pode dizer amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Vamos colocar de pés, irmãos, e agradecermos ao Senhor.